Pronto! Olá! Oi, Andréia. Oi, bom dia. Bom dia! Que alegria estar conversando com você. Obrigada por ter aceito o convite. Que isso, eu que agradeço, minha querida. Ah, Bom eu já dia te aí para todo mundo. apresentei. Ah, é? Pô, perdi Eu essa parte? já te apresentei, mas uma parte muito importante que eu não disse é que eu sou sua aluna na Escola de Sexualidade, tenho abençoado muito a minha vida e o meu ministério aqui, né, na comunidade, nos aconselhamentos. Você tem gostado, Luísa? Muito. Tem É sido muito mesmo? bom, viu, Andréia? Muito legal. Glória a Deus por Graças a vocês Deus. terem disponibilizado online para gente que não pode estar presencialmente aí com vocês na Avalanche. É, a ideia era essa. Eu lembro que eu fiz umas viagens aí para lugares muito distantes e eu vi a dificuldade das pessoas de terem acesso ao conteúdo da sexualidade segundo a cosmovisão bíblica, a dificuldade de vir para o presencial. E aí a gente viu, então, o desafio de disponibilizar para as pessoas. Então, a gente tentou ser o mais assim fiel possível ao conteúdo que a gente abordaria aqui, mantendo as Uhum. devidas proporções, obviamente. Eu noto vantagens, tanto no presencial quanto também no online. No É. online, por exemplo, a gente consegue dedicar mais atenção a conteúdos que a gente quer que fiquem bastante marcados na vida dos alunos. Uhum. Diferente do presencial por ser muito orgânico. Então, eu Uhum. acho que tem vantagens. Que bom que você está gostando, viu? Fico muito feliz. Não, estou gostando muito e até vou trazer aqui à tona alguns ensinamentos que você passa lá na escola para a gente conversar sobre eles dentro desse tema. Legal. Para mim tem feito assim muita diferença. A gente tem bastante, né? A gente está dentro de um polo urbano e a nossa Uhum, igreja ela está localizada num lugar em que a gente tem acesso a muitos jovens, né? certo. Então essa questão da sexualidade é uma questão que sempre tem gente querendo aconselhamento, querendo, né, conversar a respeito. Então tem sido Uhum. realmente uma ferramenta muito boa para abençoar aqui a comunidade da vila. Então saiba disso e é um Graças a Deus, fico encorajamento muito aí para o seu feliz. ministério. Que coisa boa. Recebo aí da parte de Deus. Graças a Deus por isso. É. Que coisa boa. Então Deixa eu vamos falar uma conversar coisa, menina. sobre. Olha o que eu Fala, recebi. fala. Olha só, gente, que honra! Honra, Que honra alegria! minha. Que coisa mais charmosa. Você viu só? Menina, eu tô aqui me segurando para não ler, tá? Posso Ah! dizer isso? Porque eu tô na fase, eu tô tá terminando o meu prazo para entrega de dissertação. Então, meu prazo expira agora em novembro. Então, assim, na hora que eu vi chegar, eu falei: caraca, que livro bonito! Nossa, que legal! Mas eu tô aqui resistindo bravamente agora, na hora que eu entregar essa dissertação, se Deus quiser, você me aguarde. Ai, meu Deus, você sabe que eu sou assim também, cara. Eu fico com uma pilha de livros que eu falo assim, né? Ai, sabe Eclesiastes no final que fala não há fim para a produção e leitura e tal? Eu falo assim, ah, Senhor, dê-me sabedoria, Pai, para saber qual é o próximo livro, para que eu não comece a É, ler vários e eu saiba o tempo de agora, né? O tempo de agora é tempo do é quê? isso aí. Né? Então, é isso aí, Muito que bom. bom. Eu fico feliz que tenha chegado aí, espero que te abençoe e que seja também um Chegou recurso para e você já abençoar a vida quero de outras pessoas. agradecer. Com certeza será. Eu achei assim, de uma excelência tão grande, está de parabéns. Que coisa boa, Ah, viu? obrigada. A gente agradece, Obrigada. agradeço aí em nome, especialmente das mulheres, né? Que tem É, acho que um exemplo de alguém que esteja produzindo vida e disponibilizando para as aham, pessoas. Muito legal. Que Deus uhum, continue te uhum. usando nesse sentido. Obrigada, amém. Amém. Fico muito feliz. E vamos então para o nosso tema. Vamos falar sobre Ok. dependência emocional. Eu acho que esse é um tema, particularmente para mulheres, bastante forte, né? Eu queria começar meio que a gente delineando quais são os sintomas, sabe? Assim, como que alguém pode identificar, nossa, tá, dependência emocional, mas o que que isso significa? Será que eu sofro desse mal? Como que isso se manifesta na vida das pessoas, assim?
Como que você diria? Ok, bom, eu quero primeiro assim deixar registrado que eu nunca tinha pensado em abordar esse assunto. Esse assunto ele veio aparecendo na minha vida à medida que eu fui palestrando para grupos, especialmente de cristãos, no que diz respeito à sexualidade. E áreas muito específicas da sexualidade. Só que à medida que eu ia palestrar e eu ficava mais tempo nos lugares onde eu palestrava, eu tinha a oportunidade de lidar especialmente com quem estava trabalhando naquele lugar. Seja uma igreja, uma agência missionária, um ministério que fosse. E aí sempre me dava uma oportunidade para eu falar com a liderança. E era curioso, porque o que eu vou falar aqui pode ser bastante assim, indigesto para alguns, ainda mais na parte da manhã, mas eu acredito piamente que é a verdade que liberta. Né? Uhum. Então, fazer de conta que a gente não tem problema não ajuda em nada. Muito pelo contrário, costuma potencializar o problema. Então, foi nesse cenário de lidar ali com líderes, com gente de Deus, com gente que conhece a Deus, com gente que está servindo a Deus, que eu fui observando alguns tipos de relacionamento entre líderes ou entre líderes e liderados, especialmente nesse grupo. Não estou dizendo que aconteça em maior escala aí, mas estou dizendo que nessa amostra, né, que eu tive acesso, eu notei muito nesse grupo relacionamentos, digamos assim, gulosos. Sedentos, famintos, só que um pelo outro. Então parecia que acendia uma luzinha do tipo assim, extrapolou o limite. Então quando eu via, por exemplo, são duas líderes, elas são irmãs na fé, elas são amigas, elas são uma bênção no cumprimento do seu chamado. Só que parece que elas erraram a mão na dosagem do relacionamento entre elas. A ponto de, à medida que você vai conversando, que pelo menos eu ia conversando com pelo menos uma delas, vamos colocar assim, eu notava que parecia que ela estava descrevendo a relação dela com o marido. Mas não era a relação dela com a amiga. Que já tinha extrapolado o limite daquilo que é apropriado, plausível, acho que saudável, seja puro para um relacionamento entre amigas. E aí fica uma situação muito delicada para quem observa, por quê? Primeiro porque eu posso estar sendo imprudente, eu posso estar sendo leviana no meu julgamento, eu posso estar sendo maliciosa, pensando o mal sobre as outras pessoas, mas também pode ser que eu esteja discernindo. Certo? Então, exemplos. Chega uma hora que não faz muito sentido você acordar e canalizar toda a sua vida para o cuidado de determinada pessoa. Então, o que eu quero dizer? Nós temos responsabilidades. Eu tenho filho, eu tenho marido, né? Tem pessoas que compõem a equipe onde eu trabalho. Eu tenho responsabilidade diante dessas pessoas, perante Deus, diante, né, em função dessas pessoas, em relação a essas pessoas. Agora, uma coisa é você ser responsável, a outra coisa é você acreditar que você é praticamente Deus na vida daquela pessoa. Que se você não estiver presente ali, a vida dela não se sustenta. Ou, se essa pessoa não estiver presente na sua vida, nessa dimensão que se imagina como ideal, que eu imagino como ideal, por exemplo, que eu não tenha sentido na minha vida. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Dá para eu fazer um checklist? Dá para eu sugerir algumas coisas, mas isso é muito relativo de pessoa para pessoa. De qualquer forma, o que a gente precisa ter como parâmetro? Não é a cultura ao nosso redor. A cultura, ela sinaliza algumas coisas, e a cultura tem que ser considerada. Mas, acima de tudo, o parâmetro bíblico. Então, a verdade está contida ali na palavra de Deus. Aquilo que serve de prumo ideal, de prumo, sabe? Quando alguém vem construir uma parede na sua casa e coloca um prumo para te dar uma referência do que é verdade, do que é plano, do que é reto.
certo? Nesse sentido que a gente precisa desse prumo, e a gente precisa então da palavra de Deus, que é esse prumo para nós. Isso significa que a partir então da narrativa bíblica, a partir daquilo que Deus estabelece como o ideal para as pessoas, a partir disso a gente começa a avaliar e interpretar a realidade que nos cerca. Então, qual é o parâmetro de pureza, de santidade, de saúde, de liberdade para os relacionamentos? É a Trindade. É o jeito que a Trindade se relaciona. Extrapolando isso, nós já estamos falando de alguma coisa carnal, mundana e diabólica. Certo? Sim. Então, o parâmetro deve ser a Trindade. Entendendo que nós fomos criados pela Trindade para glorificar a Trindade. Então, o ser humano existe para conhecer a Deus, para se deleitar nele, para fazê-lo conhecido, porque isso o glorifica. A partir do momento que entra uma criatura no meio dessa relação com o Criador e se estabelece como centro da minha existência, nós estamos falando daquilo que popularmente é conhecido como dependência emocional. Acho que tem a sua razão da gente mencionar esse termo, mas ao mesmo tempo ele é ainda um pouco simplista. Por quê? Porque a gente está falando, antes de mais nada, não é de uma dependência só emocional. Nós estamos falando de uma idolatria que se expressa pela dependência emocional. E eu diria mais, que começa pela dependência emocional a se expressar. Mas ela pode, eventualmente, culminar em alguma coisa erótica, do ponto de vista sexual, eu quero dizer. Então, basicamente, o que a gente está falando? Tem como eu fazer aqui, eu vou fazer um checklist? Posso sugerir algumas coisas? Por exemplo, você chegar num lugar e se determinada pessoa não estiver, por exemplo, vou para o culto. Chego lá, o meu tempo inteiro é ficar fiscalizando se fulaninho ou fulaninha veio. E se não veio, não faz sentido eu estar lá. Alguma coisa está errada. Você pode ter preocupação com pessoas, mas aquele é o momento de você cultuar a Deus. Como é que agora toda a sua angústia, toda a sua energia vai em torno agora de uma coisa criada e não do Criador? Né? Por exemplo, todo tempo é tempo de pensar na pessoa, todo tempo é tempo de agradar a pessoa, todo tempo é tempo de falar com a pessoa ou sobre a pessoa, todo tempo é tempo de investir na pessoa, de comprar presente, de elogiar, de saber onde está, de fiscalizar se vai ter outro relacionamento ou não, entende? Então a gente está falando de uma vida toda em função de uma outra criatura. Nós estamos falando minimamente daquilo que popularmente se chama de dependência emocional ou codependência, né? Eu diria isso, para a gente começar. Uau! Só de começo já tem vários pontos aí que dá para a gente ir tecendo e ressoando. Eu acho que o meu primeiro ponto que eu acho interessante é perceber o quanto, na verdade, é uma dependência relacional, né? Na verdade, a gente podia colocar como sendo... Colocar um relacionamento como fundamental para a minha existência, para a minha satisfação, né, para a minha plenitude. E eu acho que um outro ponto legal que você colocou foi essa questão de mimetizar a relação da Trindade, né? Porque eu acho que a gente, na verdade, a gente cresce, e muitos de nós, a gente não sabe o que é um relacionamento saudável, né? A gente talvez não tenha tido o exercício e os padrões e os parâmetros do que é um relacionamento saudável, né? E aí a gente entra dentro da dinâmica cristã e a gente ouve, né? A gente tem que amar o outro. O nosso exercício cristão é amar. E aí eu acho que isso é uma cilada tão grande para pessoas que não sabem o que é se relacionar, né? Porque eu vejo assim, né? Aqui no meu métier de aconselhamento, meio que dois padrões, assim, né? A pessoa que assume para si esse lugar de ser a salvadora de todo mundo, então, tipo, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Então, assim, eu não tenho limites para amar ao próximo, né? Tudo que ele precisar, eu vou amar. E aí, às vezes, não é uma pessoa específica, mas assim, a pessoa, ela vive para servir. E o quanto isso acaba desgastando, gerando cansaço, gerando exaustão, porque no fundo ela está, de alguma maneira, querendo conquistar ali, através do serviço dela, né,
algum tipo de aprovação, algum tipo de aceitação que ela só vai conseguir no Senhor. E o quanto eu acho quando a gente não coloca limites no nosso servir e no nosso amar, acaba que, na verdade, a gente está se colocando num lugar de, de soberania, né? De entender, não, eu não tenho limites. Tudo que a pessoa precisar, eu vou servir. E aí a gente tem o outro extremo, que são as pessoas que se alimentam desse serviço das outras pessoas, né? Que, tipo, nesse amor, se colocam como as pessoas que precisam ser resgatadas, que estão sempre se colocando num lugar de vítima, né? E o quanto o nosso relacionamento um com o outro, ele não deve ser um relacionamento de beber amor um do outro, né? Eu vejo muito que nós não somos fonte de amor. Nós somos recipientes de amor que transborda amor para o outro. A partir do momento que a gente fica tentando beber na fonte do amor do outro, essa fonte não é capaz de nos satisfazer e vai gerar frustração, vai gerar escravidão, né? Porque é isso, quando a gente coloca uma criatura, um outro ser, no lugar da fonte suprema e da real fonte de satisfação para a nossa vida, a gente vive vidas aprisionadas, né? E aí um outro ponto que eu queria ressoar com você, que eu acho interessante, é que assim, eu acho que fica bastante clara essa relação de dependência emocional em relacionamentos amorosos, no sentido de, né, de casar, namorar e tal. Mas acaba que é uma dinâmica que se estabelece também em outras relações, né? Isso que você falou, na amizade, ou até mesmo na relação de maternidade, por exemplo. Eu vejo que tem muitas mães, muitos pais que se tornam dependentes emocionais dos filhos. E aí vive uma relação de entrega que, teoricamente, né, é digna, que você fala assim, nossa, eu estou exercendo o que Deus quer da minha vida, que é eu fazer qualquer coisa por essa pessoa, que é o meu filho. Porém, você não percebe que você está colocando também um ser humano no lugar de Deus, você está vivendo em função disso, né? Então, como essa dinâmica de dependência e codependência se estabelece nos diversos relacionamentos humanos, né? Eu acho importante a gente considerar que assim, tem muita riqueza em tudo isso que você disse, muita riqueza mesmo, e a minha cabeça fica aqui imaginando assim, por onde a gente estabeleceu um link aqui de tanta coisa boa na sua fala. O que eu acho importante a gente registrar aqui, especialmente para as pessoas que estão assistindo a gente, é o seguinte: o ser humano, ele é adorador por excelência. Adorar não é privilégio de quem tem religião. Adorar é privilégio de quem é humano. Então, assim, esse copinho aqui, ele não adora. Ele não foi feito à imagem de Deus. Agora, eu que seguro esse copo, adoro. Posso adorar, inclusive, esse copinho. Então, eu, porque fui feita à imagem de Deus, eu fui inspirada no Criador. E fui criada com propósito. Todos os humanos na Terra, os 7 bilhões de humanos hoje na Terra, todos são adoradores. A pergunta, então, não é se adoram. A pergunta é quem adoram. Então, o ser humano, ele já nasce para adorar. E aí ele sai pelo mundo, né, ele surge ali de um sistema, né, de um sistema, ele sai do corpo feminino, ele é gestado ali, por algum corpo feminino ele foi gestado, seja ali ele vai ser inserido na sua família ali de sangue ou adotiva, não importa. Mas todo ser humano foi gerado por um sistema humano, né? Foi gestado ali no corpo feminino, foi parido e veio ao mundo. Para ele sobreviver, considerando a fragilidade do ser humano, ele vai precisar de cuidados. Certo? Ele vai precisar de alimentação, ele vai precisar de roupas, ele vai precisar de higiene, ele vai precisar de medicação, ele vai precisar de um teto, ele vai precisar minimamente de condições para que ele possa sobreviver. E ele já é um adorador. Então ele sai pelo mundo a adorar.
Aí o que acontece? À medida que a gente... você falou aí a respeito das influências de relacionamentos para ensinar a gente sobre o amar. Realmente, a gente, quanto melhor as influências, quanto melhor esse grupo de influências para nós, obviamente, a gente vai ter referências melhores. Agora, isso também não garante muita coisa, por quê? Porque o ser humano ele já nasce com uma inclinação para adorar e adorar qualquer um exceto Deus. Desde a queda a gente aprende isso, né? A queda mostra isso para nós, que o ser humano ele já é um adorador de si próprio. Ele adora a criatura no lugar do Criador. Então ele sai pelo mundo adorar. Não significa que ele seja mau. Não significa que ele faça isso pensando em coisas ruins. Não, a ideia que ele tem de ideal é essa. A ideia que ele tem de paraíso, de Éden, de redenção é essa. Agora, isso não o faz indesculpável. Por quê? Porque Deus continua existindo. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Porque Deus é amor. Porque Deus criou todo mundo para a sua glória. E o ser humano se rebelou contra Deus. E gostou de se rebelar. E aí o que acontece? Algumas pessoas vão, por exemplo, atrás de um copo para adorar. Algumas vão, por exemplo, atrás de uma pedra de crack para adorar. Outras vão atrás do cartão de crédito. Outras através de uma barra de chocolate. Outras vão através da violência, do trabalho. Outras vão atrás de pessoas. Então, nós hoje estamos aqui falando de pessoas que idolatram pessoas. De pessoas que gostam de ser idolatradas por pessoas. Certo? Então, nós estamos falando de uma prática que não é só nociva para os relacionamentos. Ela compromete muitas coisas. E aí a gente tem a ideia romântica de que isso seja amar demais. Nossa, cara apaixonado. Gente, que casal, que mãe presente. Que líder ali, ó, que fica ali em cima. Que conselheiro, que conselheira. Que amigas unidas. Que grupo, né, íntimo. Então, assim, aparentemente você olha e você fala assim, uau, que galera que realmente partilha, comunga. Mas nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando daquilo que vai além, que lá dentro se estabelece um culto em torno da adoração de um ser criado. Ou seja, na prática significa o seguinte, gente, que se essa pessoa sair da minha vida, abre um buraco no chão, não tem mais por que eu existir. Eu não tenho mais um chão firme. Entende? Eu não tenho mais um sentido para a vida. Então, quantas pessoas eu já aconselhei que disseram isso? Que o dia que a amiga foi enviada para o campo missionário, ela foi parar no hospital. Foi parar no hospital por quê? Porque não tinha razão mais para eu acordar. Não tinha mais razão para eu viver. Esses dias eu estava vendo um programa em que uma mulher estava se referindo a uma outra pessoa na vida dela. Ela falou o seguinte, ela é a luz da minha vida. Então, pare e pensa, se essa luz apagar, são densas trevas. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu falo sobre dependência emocional, eu estou imune a ela? Eu não estou. Por quê? Porque eu tenho que ter uma consciência a respeito da estrutura do meu coração. Que ele foi criado para adorar. E que é um pulo eu poder agora eleger um ser criado e colocar no lugar do Criador, no pedestal aí, que só Deus tem competência, tem direito, tem mérito para ocupar, que fica dentro do meu coração. Então, às vezes a gente tem a ilusão de que é que eu amo demais. Não, você não ama demais. Você não sabe amar. É com todo respeito, com todo temor que eu falo isso baseado no que está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo veio nos dar uma lição sobre o que é amor. Por quê? Por que ele vem falar sobre amor? Ele não vem trazer um assunto novo para a humanidade. Ele vem explicar o passo a passo. Ele deu um tutorial sobre amar. Por quê? Porque se dependesse de nós, a gente amaria de qualquer jeito. A gente amaria segundo os nossos termos e não os termos de Deus. Aí Jesus chega e estabelece o tutorial dos céus. Ame primeiro a Deus. Ame a Deus acima de qualquer outro amor.
Gente, para e pensa. Amar a Deus acima de outros amores implica frustrar outros amores. Entende? E aí, Jesus continua. Semelhante a esse, tem um segundo grande mandamento. Ame o próximo, como você já se ama, bonita. Porque você já se ama. A questão é, não tem só você no mundo, não tem só você e Deus no mundo. Também existe o outro. E o outro tem que ser tratado com dignidade, do mesmo jeito que você é tratado com dignidade por Deus. Então, nós realmente não sabemos amar e precisamos aprender com aquele que é amor, o Senhor Jesus Cristo. E você sabe que esse parâmetro, esse padrão de amor de Jesus, né? E ele nos chama a amar como ele amou. E ele amou até a morte, até a cruz. Porém, na vida dele, ele tinha limites muito claros, né? Ele fazia aquilo que o pai mandava. Ele ia para onde o pai queria. E ele não curou todo mundo. Ele não deu pão para todo mundo. Ele sendo Deus em forma humana, ele tinha limites. Limites de descanso, limites de intimidade. Não era todo mundo que podia ter tudo de Jesus em forma humana, né? Ele tinha ali um círculo de amigos íntimos com os quais ele partilhava a vida em maior intensidade, e ele tinha determinadas pessoas que ele supria as demandas daquelas pessoas, mas ele colocava um fim. Depois ele ia lá para o monte para revigorar, restaurar o seu ânimo, sua energia e a sua conexão com o Pai. E eu acho que ele seguia a vida com essas prioridades bem estabelecidas, bem claras, né? Primeiro, o Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, e segundo, as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho para amar, tendo o limite de que eu estou aqui para servir o Senhor acima de todas as coisas, né? Não servir essas pessoas, o reconhecimento dessas pessoas não é a minha fonte de vida. O amor que eu recebo de volta dessas pessoas não é minha fonte de vida. Tanto que ele não recebeu o reconhecimento, não recebeu o amor, né? Ele, muito pelo contrário, ele fez o que fez e foi menosprezado, foi abusado, foi rejeitado. Então, eu acho que como a gente precisa realmente olhar para o nosso Senhor e perceber o quanto que esse amor ele é pautado, principalmente no amor que Deus tem por você, entendendo, né, da onde eu bebo amor, né? Porque eu acho que quando a gente fala sobre adoração, a gente está falando sobre fome de amor, né? Fome de sabedoria para viver. E aí eu vou colocar alguém ou algo nesse lugar que vai ser minha fonte de amor e sabedoria para viver. E o único capaz de fazer isso é o nosso Senhor, é o nosso Criador. E se a gente bebe dessa fonte, aí a gente vive vidas libertas, vidas que são capazes de dar sem esperar que volte. Né? A gente sabe também dizer não quando precisa dizer não, né? Ouvindo aí o que você está dizendo, eu vejo que às vezes as pessoas, especialmente por a gente estar num país, pelo menos nominalmente cristão, a gente já reproduz algumas falas automáticas. Jesus salva, Jesus é uma bênção. Jesus é amor, Jesus é legal, Jesus é massa, Jesus é, sei lá, aí banalizam aquilo que não tem como banalizar. Nós temos que realmente entender o que significa ser cristão, o que significa ser um adorador de Cristo, o que significa ser um discípulo de Cristo. Eu acho que uma das melhores histórias para a gente entender a questão da idolatria, vamos colocar aí, desse amor desse amor equivocado, desse amor mal direcionado, seja a história do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Então, para quem
conhece, sugiro que depois leia, João 4. Para quem não conhece, olha, você não sabe o que você está perdendo. Você tem que ler essa história. E a história diz que, para começar, era necessário Jesus entrar no território samaritano. O que é muito curioso, porque o que um judeu ia fazer num território que culturalmente tinha indisposição com o seu próprio povo, o seu povo de origem. Mas a palavra de Deus fala que era necessário Jesus entrar naquele território. Aí Jesus, andando com os seus discípulos, então pensa que ele calorão, ele chega uma hora, a Bíblia fala que ele cansou. E a sabedoria? Jesus cansou e o que ele fez? Ele não andou mais, ele sentou. Eu acho que isso aí a gente passa tão batido, mas isso é tão assim sábio, que você parar a pensar, Jesus está dando uma lição. Olha, eu tenho uma dimensão material e essa dimensão material ela cansa. O que a gente faz nessa hora? A gente não tenta impressionar ninguém, a gente senta e descansa. Porque é o que tem que ser feito agora. Reconhecer limites. Jesus já está dando uma aula de limite ali. Então ele entra muito focado para fazer a obra do Pai. O Pai estava com fome. É curioso, porque parece que os discípulos estão com fome e foram atrás do PF, certo? Deixaram Jesus na mão. Agora, o Pai estava com fome. Deus Pai estava com fome de ser adorado por aquela mulher que estaria naquele momento ali naquele lugar. Pois Jesus, para fazer a vontade do Pai, porque não lança fora quem Deus dá para ele, Jesus foi ao encontro dessa mulher e usa, inclusive, da sua limitação física, que não precisava ter, mas ele escolheu ter. Então, ele senta e descansa. Nisso, vem essa mulher. E vem com tudo que ela tinha. Com a expectativa de solucionar o problema dela. E qual que era o problema dela? Sede. Então, ela é uma mulher que vem sozinha, um sol a pino de rachar o coco, não é verdade? E vem em direção ao poço, para poder tirar água. Então, essa mulher, basicamente, ela não tem o quê? Companhia para esse trajeto. Ela vem sozinha. Não tem um grupinho de amiga, não tem nada, não tem um marido, não tem, né? Ela vem sozinha, pega o cântaro e vem. Certo? Chegou ali, ela encontra esse homem, um judeu. Provavelmente ela já tinha ouvido a história lá atrás de, olha, tem uma situação dessa, pode surgir um casamento, viu? Porque já tem uma história lá atrás, um cara que veio atrás, veio atrás de uma esposa, encontrou uma mulher na beira do poço, tirando água e enfim, pode ser, pode ser. O que se sabe é que começam a conversar. E o começo da conversa é muito lindo, porque Jesus chega para ela e fala, eu tenho sede, me dá água para beber? Ela tinha, então, a solução do problema. E essa é, muitas vezes, a postura que a gente tem na vida. Bom, eu tenho um problema, eu saio pelo mundo a resolver. E deixo Jesus de lado. O curioso é que Jesus entra nessa dinâmica. E ele vai esgotando ídolo por ídolo no coração dessa mulher. O primeiro que ela tinha era o seguinte, olha, eu tenho um problema material. Não chega água na minha casa. É uma questão hidráulica. É uma questão de logística, é uma questão física. Eu não tenho água que chegue em casa. E aí o que acontece? Ela acha então que tem a solução. Simples, eu pego um cântaro, gasto um pouco de energia, ando até o poço, pego água e volto. E vai ser assim sempre. Então eu resolvo os meus próprios problemas. Aí Jesus já dá uma problematizada, porque ele chega e fala assim... Pô, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para essa pessoa, porque essa pessoa tem, olha, uma água para dar que nunca mais você vai ficar com sede. Na hora ela fala assim, eu quero. Tô dentro. Porque, olha, vai ser uma chance de eu nunca mais ter que voltar para esse poço, porque ninguém merece, tá? Tô dentro. Então ela acha que ela entendeu. Eu imagino que essa seja a realidade de muitos de nós. Pessoas que acham que entenderam a mensagem. Isso aí eu diria, talvez seja o quê? Um religioso, talvez um cristão nominal, que aprendeu a falar, pô, Jesus é massa, ele circula aqui nos poços da nossa vida. Mas você não é cristão até que Jesus se misture com você e sacie a sua sede. Então uma coisa é ser seguidor de Jesus, outra coisa é ser discípulo. A multidão seguia, mas a multidão não se tornou discípula de Cristo. Gente abarrotando igreja, nós temos de monte. Agora, gente que é discipulado por Cristo. Que o coração
sangra pela palavra de Deus, que a cruz rasgou o véu que cegava a pessoa para o entendimento de quem é Deus. Aí nós estamos falando de gente que não é joio, mas que é trigo. Certo? Então, nós não estamos falando de só assim, olha, eu tive um encontro sensorial com Cristo. E eu senti um arrepio, um calafrio, eu chorei, eu senti uma paz quando eu saí da igreja. Deixa eu te falar, qualquer um, num ambiente agradável, climatizado, seguro, com a musiquinha massa, com gente abraçando, te tratando com afeto, qualquer um vai sair com paz. Agora, essa não é a paz que excede todo entendimento. Não é a paz de quem pode descansar a sua vida no Deus Todo-Poderoso. Como quem encontrou um bom pastor que guia a verdes pastagens e a águas tranquilas. Certo? Então essa mulher achou que ela tinha o quê? O meu problema material eu resolvo. Da mesma forma, no decorrer da conversa, você vê Jesus esgotar o outro ídolo dela. Homem. Então essa mulher, pela narrativa ali que as escrituras trazem, a gente observa que essa mulher, ela tinha fé de que estar com um homem vai me dar aquilo que me falta. Então ela sai pelo mundo a se relacionar. Se teve relacionamento abusivo, eu não sei. Se ela foi explorada, se ela foi vítima de violência, eu não sei. O que eu sei é que ela foi para muitos colos. Certo? E em se tratando da cultura ainda, da época, isso aí era um grande desafio. Tanto é que ela está sozinha. Então, minimamente, eu imagino que essa mulher deva ser marginalizada pela sua comunidade. Porque ela estava com alguém que não era marido dela. Num vilarejo. Então, imagina, como que deveria ser a repercussão dessa postura na sua comunidade. Resultado, essa mulher agora, então, sobre ela é denunciada uma outra fome. Então, ela não tem só sede de água. Ela tem fome, ela tem sede de gente. Então, muito provavelmente, ela coloca todas as suas fichas, do tipo, agora vai dar. É esse. Eu com esse homem agora, minha vida vai dar uma guinada. Agora sim, eu encontrei uma razão para viver. Agora sim. Então, essa mulher, muito provavelmente, ela migra de adoração por poço, de adoração por colo. Certo? Agora, veja bem, ela ouviu falar do Messias. Então, ela tem assim, como que um vestígio sobre Deus. Mas rastrear vestígio não é o mesmo do que ser um com Deus. Farejar Deus não é mesmo que conhecer Deus. Então, os relacionamentos, eles podem ser como que tentativas de rastrear Deus pelos seus vestígios. Porque relacionamento é algo criado por Deus. É típico de Deus, porque Deus é um e ao mesmo tempo é comunidade, é Pai, Filho e Espírito. Então, nós somos criados por esse Deus que é um e a comunidade, certo? Que é um sendo coletivo. Nós somos criados com essa matriz, ou seja, a gente sai pelo mundo também se relacionando. E sob uma direção de Deus, de que não é bom que o homem esteja só. O problema é o que a gente faz com essa estrutura estabelecida por Deus, em que direção que a gente aplica. Que pode ser que agora a gente eleja o seguinte, olha, então, eu sinto falta, logo eu elejo criaturas para trazerem sentido para a minha vida. Ou eu elejo coisa material, e aí eu tenho um ganho sensorial, eu sinto, eu bebo a água, ela refrigera meu corpo. Minha garganta estava seca, ela não está mais. Ela me hidrata, maravilha. Agora eu sinto fome de companhia. Então eu saio pelo mundo. Pode ser que eu erotize essas relações, pode ser que não, mas eu saio pelo mundo com fome, com sede de gente. E vou e me alimento daquilo ali. Descubro que chegou no seu limite de competência. Então aquilo ali não tem mais razão de ser. Então aquilo ali agora é descartado. Não faz mais sentido para mim ou para a pessoa, ou para mim e para a pessoa. Próximo, a fila anda. E a vida fica talvez num pêndulo entre o afetivo e o sensorial. O afetivo e o sensorial. E a gente tem que lembrar o seguinte, continua sustentado pelo mesmo eixo. Qual é o eixo? Idolátrico. Jesus veio para quebrar isso. Quebrar isso e dizer o seguinte, se joga em mim. Porque eu estou te mostrando aqui que não é só de
poço e não é só de colo que você vive, minha querida. Você precisa do Messias, e o Messias sou eu que falo com você. É glorioso. É Ah, tô glorioso. arrepiada. Eu É tô glorioso. literalmente arrepiada. Essa é a E mensagem. É a Jesus, ele mensagem da não fala satisfação. para ela, larga o cara. Jesus É. não fala para ela, deixa o balde aqui para trás. Mas é interessante, ela deixa o balde para trás. Muito É. provavelmente porque essa mulher não tem mais sede. O foco dela mudou. O É. que Cristo quer é que o nosso coração alinhe o foco, a direção da nossa adoração a Ele. E aí, as outras coisas hão de ser impactadas. Assim como foi Amém, amém. na mulher É samaritana. isso. É isso. Você sabe que tem alguns versículos usados tão fora de contexto, né? Um deles é: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E às vezes a gente acha que esse deleita-te no Senhor é: eu vou servir o Senhor, porque daí ele vai me dar o que eu quero. Ele vai me dar uma família, vai me dar uma profissão, vai me dar a satisfação das minhas sensações, dos meus desejos, quando na verdade ele é o que a gente quer. No Menina, é fundo, é isso que a curioso gente quer. isso que você está dizendo, sabe por quê? Porque nessa primeira fala sua, essa de, olha, eu faço o que eu acho que Deus quer e Ele me dá o que eu sei que quero, isso é uma dinâmica de idolatria. Então, nós somos tão sagazes Uhum. na maldade do nosso coração, no engano do nosso coração, que a gente é capaz de transformar o próprio Cristo num ídolo e não tratá-lo Sim. como Deus. Em outras palavras, eu tento cumprir aquilo que eu acho que ele gosta para ele me dar aquilo que eu adoro. Então, no final das contas, é a mesma lógica de manipulação. Eu tentando Exato. controlar o próprio Deus. É a estrutura da religiosidade, né? E Isso. para mim é muito forte quando a gente percebe que Deus, ele é um Deus que ele quer estar em relação. Deus criou filhos para estarem à mesa com ele. Ele não nos criou como pessoas como era a estrutura das religiosidades da época, né, do povo de Israel, em que tem um Deus que quer ser servido a fim de dar aquilo que essa pessoa quer. Não, ele quer ser o centro da mesa e ele quer ser pão pra gente. Aliás, Ele quer Luísa, ser vinho pra gente, né? o que suas falas são tão ricas que acho que elas vão inspirando quem senta aqui para trocar ideia com você. É um problema se Deus der o que a gente quer, tá? É um problema, total. Romanos 1 fala isso, né? Eu Uhum, sugiro que você leia aí, você que está assistindo, se não conhece, por favor, se conhece, releia. Romanos 1 fala sobre um movimento de Deus que é de dar calafrio, do tipo, é isso que vocês querem? Vocês estão entregues, então, às paixões do coração de vocês. Então, enquanto Deus estabelecer limite para nós, inclusive nos frustrar, que a gente seja temente a Deus em acatar os concertos dele. Porque pode chegar uma hora em que a gente esteja entregue aos nossos próprios desmandos. E aí é muito grave, porque pode ser um caminho sem volta. Onde, de repente, eu não tenho mais nem como retomar a jornada. Então, nós precisamos, sim, de temor a Deus. Nós precisamos, sim, nos arrepender do fato de pegarmos tudo aquilo que Deus nos deu e fazermos de conta que ele não existe e usarmos para o nosso próprio deleite, como se Deus não tivesse lugar de fala, como se Deus não tivesse direito algum. Não, nós estamos falando de Deus. A história não é sobre nós, a história não é sobre mim. A história é sobre Deus se relacionando com tudo que ele, com o que ele é e com tudo que ele criou. Agora, qual é a grande maravilha, eu acho que da vida? É a gente poder conhecer Deus
e se deleitar nele. Deus é bom, Deus é delicioso, Deus é agradável, Deus é santo, justo, puro, perfeito, presente, fiel, generoso, ético, lindo. Deus é delicioso. E nós precisamos conhecer isso. Então, a religiosidade, ela é curioso, porque ela ilude a gente que a gente está no caminho correto. Mas, na verdade, ela distrai a gente, anestesia a gente e impede a gente de realmente experimentar aquilo que gera vida e vida em abundância. Então, que a gente não se contente com a religiosidade, mas que a gente se permita conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? E sela o nosso coração com o seu espírito. Que ele seja o nosso pão, que ele seja o nosso vinho, que ele seja o nosso alimento. E você sabe que uma das coisas que mexe muito comigo é assim, esse é um Deus, ele é tão maravilhoso, ele quer ser provado como bom, né? Provai e experimente. Prove e experimente que Deus é bom. Ele quer que a gente traga as nossas sensações e os nossos afetos a ele, que é o único capaz de dar essa satisfação eterna, que é o ânimo para a gente viver e conseguir amar de maneira correta o outro, sem colocar o outro no lugar que ele não deve ocupar, né? E ele é tão bom que ele ainda nos dá delícias a serem degustadas na criação. E eu acho que essa é uma grande questão que a gente precisa trazer também, que em aconselhamentos as pessoas falam, mas então tá, eu não quero fazer da minha família o meu ídolo, né? Eu não quero fazer do meu casamento o meu ídolo. Então eu devo desprezar? Como que é, né? Porque a pessoa fica achando assim, ou eu me devoto a isso, ou eu desprezo isso. E aí, o que eu tento trazer para as pessoas é, não, olha só, essa é uma bênção que Deus te deu para você degustar e se deleitar, tendo a consciência de quem te deu. De que isso daqui é para a glória dele, foi ele que te deu. Em última instância, se ele quiser tirar, ele pode, porque ele continua sendo bom, mesmo que ele não te dê aquilo que você acha que você precisa e deseja. E eu acho que o grande risco de quando a gente se estabelece nesse relacionamento não, né? Nessa dinâmica de religiosidade com Deus, em que ele é alguém que me serve, no fundo, né? Eu sirvo ele para ele me servir, para ele cumprir aquilo que eu tenho o ideal de boa vida. Quais são os checks que ele precisa me dar para que eu tenha uma boa vida satisfatória. E aí, quando ele não dá alguma coisa, então ele não dá o casamento que você tanto deseja, que você tanto acha que vai ser aquilo que vai te dar felicidade na vida. Aí ele não é bom? Ou quando ele tira algo que ele te deu, ele deixa de ser bom? Então como a gente está realmente assim, eu acho que o nosso coração, ele é um coração, nós somos seres religiosos, né, no sentido de buscar alguém para adorar, mas essa busca de adoração foi corrompida pelo pecado e a gente acaba estabelecendo uma dinâmica de adoração corrompida pelo pecado. Então, como que a gente pode, né, restaurar essa dinâmica de adoração? Que é uma dinâmica de relação, de satisfação da alma, de estar junto. E eu acho que de perceber na dinâmica da vida como um todo, que tudo é graça, tudo é dádiva. Tudo é presença de Deus na sua vida. Ele está ali presente, não só no momento devocional. Porque às vezes a gente está falando aqui sobre, vamos adorar a Deus, tá? E aí a pessoa acha, adorar a Deus é o momento que como que eu adoro a Deus, como que eu me satisfaço de Deus, né? É o momento que eu sento, abro a Bíblia, leio a Bíblia, ou então o momento que eu vou para a igreja. Mas como que a gente tem uma vida devocional, uma vida de devoção ao Deus verdadeiro? Uma vida que, ao
me relacionar com uma outra pessoa, eu estou me relacionando com essa pessoa por meio de Cristo. O Bonhoeffer tem uma fala muito legal naquele livro Discipulado dele, que ele fala, a partir do momento que você está em Cristo, você não se relaciona com mais ninguém senão através de Cristo. Cristo está presente em todas as relações. E aí, como que a gente pode trazer essa vida que se devota corretamente ao Deus verdadeiro e que permeia tudo que é bom na vida? Em que eu percebo, nossa, esse relacionamento com essa pessoa é muito gostoso. Porém, ele só é possível porque o Senhor é bom, porque o Senhor me deu, porque o Senhor derrama a graça dele. E essa pessoa não é a minha fonte última de satisfação. Porque a minha fonte, mesmo que essa pessoa falte, Deus não vai faltar. E Ele é tudo que eu preciso para ter uma vida satisfeita. Né? Como que a gente pode estabelecer uma vida que se devota ao Deus de verdade, uma dinâmica de verdadeira devoção, né? Acho que esse é o nosso desafio. Ô Luísa, eu vou falar aqui 2 palavras que eu acho que podem ajudar as pessoas na questão da aplicação. E vou falar o português rasgado na tora. Primeiro é sonseira. A gente tem que lutar contra a nossa sonseira. Do tipo assim, por que eu tô comprando esse presentinho para essa amiga? Por que eu tô ligando de novo para ele? Por que eu tô de novo falando sobre essa pessoa? Por que de novo? Por que de novo? E de novo? E de novo? É sonseira. Entende? Então eu já aconselhei gente que falava assim, tava querendo terminar um relacionamento de dependência emocional, dizendo que, porque eu amo a Deus mais que tudo, eu quero romper, eu entendi que é pecado, eu entendi que tá me matando, tá me escravizando, que não é isso que Deus tem para mim, eu tô vivendo um inferno na Terra, que é inclusive a descrição que fazem a respeito de dependência emocional, né? Que é como se fosse a melhor ilustração do inferno na Terra. Tamanha angústia, o cativeiro, a escravidão. E aí a pessoa assim, então, eu estou tentando romper, mas uma vez por mês eu tenho que ir lá no centro da cidade para entregar o meu cartão de crédito para ela. Entregar o cartão de crédito para quê? Não, porque a coitada, olha, a coitada não tem, está desempregada, a coitada não tem roupa para ir, nem para pedir emprego. Ela está precisando fazer o guarda-roupa dela. Aí eu emprestei o meu cartão e planejei, a gente dividiu não sei quantas 1000 prestações, e aí todo mês, uma vez por mês, eu tenho que ir lá na cidade para ajudar lá no pagamento e não sei o quê. Deixa eu te falar. Eu falei, mas vem cá, deixa eu só entender. Você tem que encontrar? Como é que é? Eu tenho, André, porque me sinto tão culpada, porque fui eu que corri atrás desse relacionamento. Aí o que eu notei? Que a pessoa estava usando uma culpa, um sentimento de culpa como desculpa. Entende? Então é assim, a narrativa é uma, mas no fundo é uma sonseira. Do tipo assim, cara, no fundo o que eu quero é encontrar essa pessoa. No fim o que eu quero é tirar uma casquinha. No fim o que eu quero, entende? É encontrar, é me deleitar, é adorar, é que nem que seja, sabe, a saideira. É a última. É e o prazer de se sentir necessário. Útil. O prazer de se sentir útil para alguém, né? Isso. Então, acredita que é incapaz 100% de depender de Deus, que é incapaz de dar uma guinada na vida, mesmo que seja a partir de Deus, não acredita nisso. Sai pelo mundo acreditar que, tipo assim, eu preciso de uma coisa criada e não do Criador para dar um rumo na minha vida. E a outra acredita o seguinte, olha, eu estou aqui para dar o rumo na vida dos outros. Eu estou aqui para ajudar. Então, eu saio pelo mundo a ser Deus na vida dos outros. Quando essas duas pessoas se encontram, pode ser que dê treta. Pode ser que dê o quê? Dependência emocional. Certo? Porque é uma pessoa louca para adorar e outra louca para ser adorada. Quando elas se encontram, pode dar uma relação, curiosamente, de amizade. Pode dar casamento. Né? Pode dar uma relação de ajuda. Só que já contaminada pela fome e pela sede que antecedem o relacionamento. E aí, veja bem. Então, uma coisa é essa sonseira. Do tipo, começa, então, a avaliar os relacionamentos que você tem hoje. Quais são as características dessa relação? Por que você se relaciona com essas pessoas? Por que é nessa intensidade? Então, a primeira palavra que eu diria é o seguinte, nós precisamos de ajuda do Espírito Santo de Deus para jogar luz na nossa sonseira.
certo? E número 2, a gente precisa também da ajuda do Espírito Santo de Deus para nos ajudar na intencionalidade dos nossos relacionamentos. Então, sonceira e intencionalidade. Nós temos que descobrir qual é a intencionalidade por trás de cada sonceira que a gente tem. Ou qual é a intencionalidade que a gente tem por trás de cada sonceira que a gente quer acabar na nossa vida. Certo? Então, eu posso ter um relacionamento de dependência emocional, de repente, com meu marido? Posso. Posso ter com meu filho? Posso. Falando sobre o assunto? Posso. E, de repente, pode estar tudo muito aparentemente bem. Só que Deus conhece o meu coração e sabe que eu exagerei. Então, eu posso estar aqui com o discurso correto, mas com uma experiência aqui no meu coração de adoração totalmente contrária àquilo que seria adoração genuína, adoração verdadeira a Deus, como Jesus falou para a mulher samaritana, que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certo? Então, o que eu recomendo? Alguém aí perguntou, como que eu faço para romper? Primeira coisa, nós temos que lutar contra essa sonceira. O Espírito Santo está te dando convicção? Ora agora, clamando por misericórdia, clamando por perdão. Confessa para Deus. Você precisa agora fazer as pazes com aquele que foi traído. E quem foi traído foi o Criador. Foi Jesus que foi deixado de lado. Então, veja bem, Jesus pegou a mulher samaritana na boca, não é na boca da botija, na boca do poço. Né? Na beira do poço, literalmente. Jesus deu um flagra nela. Ah, bonita, já está aqui você de novo prestando culto, né? Isso não significa que ela não precisasse de água. Não é disso que nós estamos falando. Ela precisava de água, senão ela morreria. Mas não com a sede que ela tinha, de achar que aquela água seria a redenção. Ou, né, através dos relacionamentos. Então, redenção, aquele senso de paraíso, de Éden, de paz, o exercício da adoração, só tem um que merece receber, que é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra coisa ou ser que se levantar já é idolatria. E o que a gente está dizendo aqui, que algumas dessas idolatrias podem se dar no campo dos afetos, que é o que popularmente se chama dependência emocional ou codependência. Certo? Então, como que você rompe? Primeiro, reconhecendo, Deus, eu te traí. Deus, eu não te amei mais do que outros amores. Eu te substituí por outros. Eu estou aqui confessando porque o Senhor me convenceu hoje. E aí pode ser que nessa hora você se pergunte, eu não sei como viver sem calma. O Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, vai te dar os parâmetros, os princípios, para você abandonar a sonceira e ser agora intencional nos seus relacionamentos. Então, existe uma promessa que eu quero deixar aqui, né, que todo mundo se lembre. Está prometido para o povo de Deus que Deus não permitiria que chegasse tentação além daquilo que a gente desse conta de resistir. E se vier qualquer tentação, significa que já passou pelo aval de Deus. Deus autorizou. E autorizou ao mesmo tempo que viesse o escape. Então nós precisamos lembrar da fidelidade de Deus. De que Deus é fiel, de que Deus é presente, de que Deus é bom, que cuida do seu povo. Ele é o bom pastor. Ele não foi e ele não será. Ele é. Ele é hoje, ele é agora. Então eu posso desnudar o meu coração idólatra a ele e clamar por misericórdia, já agradecendo por ele ter me convencido disso. E agora pedir, Jesus, lava com o seu sangue. Espírito Santo de Deus, tira essa veste podre e me dá uma roupa nova, um jeito novo de eu me relacionar. Me dá uma nova atitude, um novo olhar e me ajuda a colocar limites nas relações. Para que eu não seja a sonsa de achar que toda hora é hora, né? Ou de tentar manipular para ter o que eu quero. Não, é entender que tudo que eu realmente preciso eu já tenho em Deus e que eu não preciso manipular as coisas criadas, sabe? Para ter esse senso de dignidade ou uma experiência de redenção. Então, há esperança para todo mundo que se identifica com esse assunto. A Bíblia fala que Jesus veio atrás de alguém que tinha esse histórico.
Jesus veio atrás de você que está aí assistindo a gente. Se for o seu caso, Jesus veio atrás aí para te dizer: te peguei no flagra, bonita, me dá seu coração. Te peguei na boca do poço. Então me dá o seu Glória a coração Deus. que eu sacio a sua sede. Começar bem Glória a a Deus. semana com esperança. Amém! Nossa, com certeza. Ó, Andréia, vamos para as perguntas? Deixa eu ver se tem alguma que a gente ainda não respondeu, né? Muitas pessoas falam assim, e agora, gente? Me ajudem com passos práticos para conseguirem endireitar as coisas. Como, né, como que, Primeiro é como que eu orar. posso, então, exato, quais são os passos práticos de identifiquei, tá bom, eu tô com algum relacionamento que tá fora que o meu amor está desordenado por essa pessoa, né? Quais são os passos práticos para eu reordenar os meus amores e me relacionar de maneira sadia? Bom, primeiro é orar a Deus, porque de alguma forma o Espírito Santo está te convencendo e através da palavra de Deus. Orar a Deus e veja bem, não adianta você só limpar a casa do seu coração e não enchê-la com vida. Certo? Uma casa, então, limpa, desocupada, dando mole, certo? Não rola. Então ela tem que ser ocupada com vida. Você tem que agora entender quem Deus é. Você tem que estudar, na prática, é o seguinte: confessa a Deus o seu pecado, clama pela misericórdia dele e se abastece sobre os atributos de Deus. Vai estudar sobre quem Deus é. Porque estudar a criatura que você adorou até agora, você já estudou. Garanto que você sabe onde mora, o que faz, como que gosta, o que não gosta, o cheiro que tem, você já sabe tudo. Então você já o quê? Já escarafunchou a pessoa, você já rastreou, já examinou, né, de ponta a ponta, de dentro para fora, de fora para dentro, você já cultuou. Faz agora o movimento inverso. Então não é fazer de conta que essa pessoa não existe. Eu não estou falando para você deixar de amar quem você amou até agora. Jesus não está falando para você deixar de amar a sua amiga. Você deixar de amar seu amigo, você deixar de amar o seu filho, o marido, namorado que seja. Não, Jesus está falando para você amá-lo mais. Então, às vezes a gente acha que, tipo assim, agora eu tenho que ter, então, um ranço com a pessoa. Não! Como é que você vai ter um ranço? É uma pessoa que você deve ter muita história legal. Agora, a questão é o seguinte, o problema é adorar a pessoa. Então, ama um filho, mas adora a Deus. Ama o marido, ama a namorada, ama o noivo, mas adora a Deus. A partir do momento que a adoração veio para a coisa criada, nós já estamos falando de caminho de morte. É uma questão de tempo. Entende? Então, a primeira coisa, ora. Segundo, então, orar, você confessa, você limpa a casa. Só que agora tem que enchê-la de vida. Então, agora vai estudar sobre Deus. Vai dedicar atenção a Deus. Vai dar ouvidos a Ele. Vai canalizar seus pensamentos de obediência a pensar sobre Ele. Vai dar uma chance para Deus se mostrar quem Ele é. Vai estudar sobre os atributos de Deus. Porque isso é tão poderoso, eu não sei se as pessoas... eu vou tentar ser mais objetiva, que é basicamente o seguinte: todas as vezes que eu vi gente pecar sexualmente, olha, eu acredito que praticamente todas as vezes essas pessoas não estavam buscando, não era necessariamente algo sexual. As pessoas estavam duvidando de alguma coisa não é nem sobre si. Que daí a gente vê muita gente tentando ajudar outras pessoas nessa situação, tentando dizer o seguinte: não, mas você é uma bênção, não, você é o máximo, não, mas você é um sucesso. Não, você não é. Tá? Eu também não sou, a gente é vacilão, bom mesmo é Deus. Certo? Agora, tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Agora, bom mesmo é Deus. Então, não vou tentar te convencer ou me convencer que a gente é uma maravilha. Porque não é. Tem coisa nossa que é muito legal, tem coisa nossa que é devastador. Certo? Agora, bom sempre é Deus. Então, o que eu quero dizer? Mais do que tentar te falar assim, não, mas você não precisa buscar isso no outro porque você é legal. Não, talvez você seja legal numa área e talvez você não seja legal numa outra. A ideia não é sobre você, a ideia é sobre Deus. Está na hora de começar a pensar mais sobre Deus. Está na hora de começar a dar mais moral para Ele. Está na hora de começar a dar mais atenção para Ele. De cultuar Deus. De começar a gostar dEle.
de curtir Deus, de se alegrar nele. Então, essa é a nossa alegria. A partir do momento que eu faço as pazes com essa relação com o Criador, não é que eu vou isolando as outras. É que eu vou colocando as outras no seu devido lugar. No devido lugar. Isso. E traz alívio para as outras. Porque é insuportável você ser Deus na vida de alguém não sendo. E é insuportável você tratar uma pessoa como Deus na sua vida, sendo que ela não é Deus. É insustentável. É o ó, não dá. E eu acho que a gente, tendo essa consciência de quem nós somos para o outro e quem o outro é para nós, a gente deixar Jesus ser o salvador dessa pessoa. E não nós, né? Isso. Eu acho que a gente entender de quem essa pessoa realmente precisa, quem é o bom pai que vai suprir tudo que essa pessoa precisa, né? Então, a gente, né, aqui no lugar de pessoa codependente, né? Alguém que quer... teve uma outra pergunta aqui também, que depois a gente pode explicar direitinho a diferença entre o codependente e o dependente. Mas quando a nossa tentação é ser tudo para o outro, né? No sentido de servi-lo e amá-lo e satisfazer as suas fomes, a gente entender, não, o Senhor é. E assim, eu não tenho como garantir que essa pessoa vai ter uma vida completamente feliz, uma vida completamente sem dor. Eu não sou Deus para o outro. Quem é Deus para o outro, né? E do outro lado, a pessoa que fica dependendo de uma outra pessoa para ser o seu Deus, né? Entender, cara, essa pessoa não vai conseguir me satisfazer. Será que eu tô sendo a carentona, né? Que fica cobrando do outro aquilo que essa pessoa não vai ter capacidade de dar. E aí a gente entender que essa relação que a gente né, feita para viver em conjunto é uma relação de caminhar junto, de testemunhar a vida do outro, não de sugar a vida do outro, não de doar a sua vida pelo outro até que não tenha mais vida na sua vida, né? A gente estar conectada com a fonte de vida e a fonte de satisfação da nossa alma. E eu acho que quando você diz sobre a gente estudar quem Deus é e conhecer a Deus pelo que ele de fato é, eu acho que isso aí, cara, vai no cerne da questão, porque a gente não sabe quem Deus é. A gente desconfia de Deus, a gente não confia nele, a gente não vai para ele porque a gente não sabe quem Deus é. A gente tem imagens distorcidas dele. Isso. No fundo, a gente acha que ele é um tirano, que ele está distante e que ele está anotando tudo que eu faço de bom ou de ruim para me castigar ou para me abençoar. Essa é a imagem que a gente tem de Deus. Isso. Enquanto a gente não desfaz... Exato. Enquanto a gente não quebra essa imagem, a gente conhece quem é o Deus que se demonstrou naquela cruz como Pai de Jesus Cristo, o Deus pródigo, que o Keller chama, né? Isso. O Deus que vai atrás, o Deus que se derrama em amor, o Deus gracioso. Quando Deus eu acho isso lindo na Bíblia, quando Deus se mostra e fala quem eu sou para Moisés, ele fala o que eu sou Deus bondoso, misericordioso, cheio de amor, pronto para perdoar e lento para me irar. Mas aí o que a gente acha quando a gente pensa em Deus? A gente pensa, não, Deus é bravo, Deus está carrancudo, Deus vai castigar. E a gente não vive na liberdade de estar em Cristo, que é entender que esse Deus, ele não vai me castigar mais por eu estar em Cristo. Que quando eu erro, o lugar para eu ir é para a presença de Deus. É lá que eu preciso ir. Porque eu vou receber graça para recomeçar. Porque ele não é um Deus que não sabe o que é ter fraquezas. E ele vai me suprir com tudo que eu preciso para viver uma vida plena e abundante. Nele, porque ele é tudo que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não porque ele vai me dar tudo que eu desejo, mas porque ele é tudo que eu preciso. E por ele ser o meu bom pastor, eu não vou sentir falta de mais nada. E eu acho que a gente precisa... Você matou em cheio, Andréia, assim, a gente conseguir
parar de desconfiar de Deus, sabe? A gente entender, gente, quem é esse Deus que se demonstrou como pai de Jesus? Qual é a imagem que eu tenho desse Deus? Qual é a imagem verdadeira, né? Imagem verdadeira, na verdade. A gente conseguir construir uma imagem de Deus verdadeira, com base no Deus revelado na cruz, em Cristo. E a gente entender que esse Deus, ele é um Deus que é digno de ser adorado. Porque senão a gente vai ficar buscando em outras coisas, né? E eu até perdi o fio da meada aqui, do que eu estava Não, continuando a falar. você falou sobre essa ideia da gente parar de desconfiar de Deus. E isso foi exatamente o que a serpente, o diabo, propôs. Não foi isso mesmo que Deus disse? Então, quando lançou a dúvida sobre a integridade, sobre a bondade, sobre o caráter de Deus, ali o diabo descobriu, essa tática funciona. E até hoje é a que ele usa. Então, todas as vezes que eu duvido de que Deus seja, por exemplo, o príncipe da paz, eu vou procurar a paz através de outros meios. Todas as vezes que eu duvido que Jesus seja um maravilhoso conselheiro, eu vou depender de outras pessoas. Todas as vezes que eu duvido que Deus seja o Pai da eternidade, eu vou procurar esse senso de pertencimento em coisa criada. Então, todas as vezes que eu duvido de quem Deus diz que Ele é, eu vou experimentar na minha identidade, para começar, confusão, e vou experimentar a partir da minha identidade nos meus relacionamentos. Então não tem jeito. O problema não é da cintura para baixo, o problema é da cintura para cima, para começar no nosso coração. E agora a esperança é que coração é especialidade de Deus. Então nós podemos descansar o nosso coração em Deus, porque Ele dá conta da nossa miséria. E Jesus mandou a letra, está consumado. Tudo que vocês precisavam para resolver as tretas do coração, já resolvi aqui no Calvário. Então agora é o quê? Obedecer. Obedecer. Então, há esperança, porque o Senhor enviou o seu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor deixou a palavra dele para servir de direção para nós. O Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Senhor deixou a igreja, que são os nossos irmãos ao redor do mundo, que podem nos encorajar, nos desafiar na nossa santificação. Então, o Senhor também deixou desafios no mundo, que são as tentações, as tribulações, para que realmente a nossa verdadeira adoração seja denunciada, seja ela qual for. Então, quando a gente é tentado, a gente se dá conta de que, eu não sou Deus. Existe uma diferença muito grande. Uma coisa é ter a imagem de Deus, outra coisa é ser Deus. Eu não sou Deus, não vou ser nunca. Sempre serei coisa criada. Agora, com o privilégio de saber que Deus se importa com a minha vida de tal forma que se identificou comigo através da vinda do Senhor Jesus, morreu na cruz no meu lugar, para me dar livre acesso a Ele e me adotar, me chamando de filha amada. Então, assim, dá para viver com dignidade, viu? Dá. E aguardar Dá para viver a vida com do Senhor, dignidade. que daí sim resolve todos os problemas. É verdade. E você sabe que dentro desse desnudar da idolatria do nosso coração, eu acho que tem alguns elementos que a gente precisa lembrar também, né? Porque, assim, durante muito tempo, eu, vivendo numa dinâmica de religiosidade com Deus, em que eu tentava ser a boa menina para receber aquilo que eu queria, né? Quando eu identificava os ídolos do meu coração, eu ia lá, derramava o meu coração diante do Senhor e eu saía me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu saía me sentindo assim, eu derramava, e esse confessar de pecados era um confessar que eu saía pensando assim, não, eu não tenho jeito mesmo, não tenho saída, eu sou uma pecadora miserável, não tenho jeito, não tenho jeito. E para mim foi tão transformador quando eu percebi não, né? Quando o Senhor me revelou isso, que quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele nos levanta.
E Cristo, ele vive hoje em mim. Então, o revelar das nossas idolatrias, ele não é um revelar que a gente permanece consciente só do nosso pecado. A gente precisa passar da consciência do nosso pecado e o arrependimento pro arrependa-se e creia. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo dele hoje habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai ressuscitar essa carne aqui, miserável. E vai me capacitar a querer e realizar a vontade de Deus. E para mim isso faz toda a diferença, porque traz a esperança. Porque senão, nosso coração é realmente, né, como diz Calvino ou Lutero, uma fábrica de Calvino, fábrica de ídolos. A gente vai continuamente criando ídolos. E cada vez que a gente se arrepender, vai ter graça e poder por meio do Espírito Santo para a gente recomeçar. Você sabe que esses dias eu estava meditando na parábola da ovelha perdida, junto com meus filhinhos eles me ensinam muito. Quando eu tenho que tornar algo simples o suficiente para que eles entendam, parece que faz, sabe assim, faz um sentido diferente do meu coração. E eu tava lá... você testa, né? Contando testa a cosmovisão para ver se ela funciona. Exato. E aí eu tava contando lá a parábola da ovelha perdida, né, para eles... E eles sempre vêm com perguntas assim, teológicas, que você fala assim, filho, você tem 4 anos, entendeu? Mamãe tá aqui com 30 e ainda não entendeu, então eu não vou te explicar isso agora. Mas aí eu tava contando a ovelha perdida e ele perguntou, mamãe, quem é essa ovelha? Eu sou a ovelha? E quando ele perguntou isso, para mim, veio à mente pensando assim, a gente lê essa parábola achando que a ovelha é a pessoa que está desviada e que se converteu, né? Então, assim, Jesus busca uma vez e traz para dentro da igreja, né? Traz para dentro do reino e aí esse é o momento da conversão. E que nesse momento que essa pessoa volta, há alegria no céu. Mas o que está dizendo é alegria no céu quando o pecador se arrepende. Quantas vezes for esse arrependimento? Não que a gente vá se converter várias vezes na vida, né? No sentido de receber o dom da justiça de Jesus. Mas eu acho que ao longo do nosso processo de santificação, vão ter tantas vezes que a gente vai se desgarrar, que a gente vai sair perdido por aí, e tantas vezes quanto a gente se desgarrar, serão as vezes que o nosso Senhor Jesus vai vir atrás de nós. E vai bater a porta. E vai falar, volta, filho. Volta, e quando você se arrepende, a gente tem que ter essa consciência, e eu me emociono de pensar nisso, porque durante muito tempo da minha vida eu achei que quando eu me arrependia e confessava o meu pecado diante de Deus, o que eu estava recebendo era um olhar de desaprovação. Só que quando a gente se arrepende e confessa o nosso pecado diante de Deus, o olhar de Deus é um olhar de alegria, de um bom pai, que recebe de volta a sua filha. E fala, filha amada, você voltou. Tudo que eu tenho é seu. É o Deus pródigo, né? O Deus que se vulnerabiliza a tal ponto de falar, cara, volta. Existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Arrependimento é o começo da vida boa com qualquer que seja aquela tentação que a gente vá sofrer de trazer Deus, mudar quem é Deus na nossa vida. Né? A gente entender, cara, eu não sou capaz, mas o Senhor, toda vez que eu admito que eu não sou capaz, eu não estou recebendo um olhar de reprovação de Deus, eu estou recebendo um olhar de compaixão, porque Ele é compaixão, Ele é amor, Ele é misericórdia. Amém. E eu tenho em mim o Espírito Santo de Jesus. Eu não vou ser capaz de me relacionar sem depender emocionalmente dessa pessoa. Mas o Espírito Santo de Jesus em mim me torna capaz. Ele vai comigo, Ele está presente, Ele é poderoso para nos salvar e continuar nos resgatando
de todas as tentações que vão puxar os nossos amores, vão puxar os nossos afetos, vão puxar as nossas sensações. Menina, você falando isso aí, eu lembrei daquela figura de você chegar em casa, você encontrar o seu filho todo sujo, ou a fralda suja, ou a cara suja, o corpo sujo. E aquela ideia, né? Por trás daquela sujeira, você sabe muito bem que está o seu filho. O que você bota no lixo? É o menino ou é a sujeira? É a sujeira. Porque você sabe que por trás daquela sujeira tem o seu filho amado. Então, o trabalho de Deus é não só de adotar a gente e dizer, você tem pai. Você não é ovelha desgarrada. Você tem pai. Então, Jesus vem e nos salva e abre o acesso para a gente chegar ao Pai. Jesus falou isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, nós temos agora uma família. E essa família é a Trindade. Nós temos o irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. Então, nós estamos bem de família. Certo? Nós temos a Trindade. E aí, veja bem, a gente continua, mesmo tendo esse coração agora selado pelo Espírito Santo, um coração que é feito novo, né? Jesus falou para Nicodemos, olha, o importante é que você venha nascer do Espírito e não da carne. Aí Nicodemos é nascer de novo, né? Nicodemos não entendendo nada. Aí Jesus fala, cara, você dá aula aqui em Israel, você não entende? Ele não entendia. Como pode um adulto, um homem, já voltar para o ventre da sua mãe? Por quê? Porque uma coisa é você ter uma religião, a outra coisa é você ter um novo nascimento. Então, o que a gente está sendo desafiado é não ter religião. Religião qualquer um tem. Agora, nascer de novo é privilégio para quem foi visitado pelo Espírito Santo de Deus para entender o sacrifício de Jesus na cruz. Então, aqueles que receberam esse privilégio, então, os filhos de Deus, os cristãos, eles agora são desafiados a crescer. Então, eventualmente, nós seremos filhos, sim, que o pai vai chegar em casa e vai encontrar a gente todo lambuzado com as sujeiras do mundo. Mas é curioso, porque ainda que a gente se confunda com as coisas do mundo e se suja com elas, a gente continua sendo filho. Agora, o filho mesmo é aquele... A gente mostra que é filho. Isso é interessante nas Escrituras, que daí vem a questão do processo de santificação. Que você não é você lutar contra a santificação, mas é você deixar o Pai te limpar. Você deixar o Pai te mostrar o que é limpeza e o que é sujeira. E de você fazer as boas escolhas na vida. Isso é maturidade. Então, o privilégio não é só ser filho. O filho, ele quer agradar tanto o pai que ele quer realizar o sonho do pai, que é ter um filho adulto. Porque é o filho adulto que conhece o coração do pai. Então, o privilégio é a gente se permitir ser santificada. Né? O privilégio é a gente curtir esse movimento, ainda que ele seja indigesto muitas vezes. Porque seremos frustrados. Seremos frustrados no processo de santificação muitas vezes. Porque Deus vai nos convencer que a gente não é tudo isso que a gente pensava. Deus vai nos convencer que isso que eu já achava tão maravilhoso não é maravilhoso. Deus vai nos convencer que os planos dele não são os mesmos que eu tenho. Pô, ninguém merece. Tá querendo dizer o quê, Deus? Que eu não sou Deus? E Deus, exatamente. Você tem uma crise de identidade. Você achava que você era Deus, alguém tem que te contar a verdade. Então, baixa a bola e adora o único que é digno. E entender que esse é o melhor jeito de viver, porque nós fomos feitos para viver assim. E esse jeito, curiosamente, é libertador. Libertador. Então, o encorajamento é o primeiro, para que realmente quem não conhece a Cristo venha conhecer. Isso significa rasgar o coração para ele falar, me salva, me dá o selo do seu Santo Espírito. Eu preciso nascer de novo, Jesus, me dá um novo coração. Me perdoa dos meus pecados. E o número 2, Espírito Santo de Deus, me ajuda a sair da sonceira da idolatria do meu coração. Me ajuda a ter intencionalidade na minha adoração ao Senhor e na minha relação com tudo que o Senhor criou, para que eu não coloque ninguém
ou nada do que o Senhor criou no seu lugar. Me ajuda a discernir. Amém. Me perdoa por todas as vezes que o Senhor me encontra lambuzada. Eu ainda gosto de me lambuzar muitas vezes, mas me ajuda a curtir não estar lambuzada. Me ajuda a ter prazer, a me deleitar com o seu jeito. Para a glória do seu nome. Amém. Amém. Muito bom. Andréia, antes da gente terminar, eu queria abrir um espaço para você dizer um pouco sobre os seus projetos, né? E para quem ainda não te conhece, onde pode te encontrar, o que pode, né, saber mais de você e do que você tem feito. E aí eu gostaria que você finalizasse com uma oração, Maravilha. que a gente possa terminar esse tempo orando e pedindo que o Espírito Santo de Deus continue nos iluminando nesse tema. Maravilha. Bom, eu sou a Andréia, moro aqui em Vitória, do Espírito Santo. Sou casada com o Diniz, sou mãe do Miguel. Faço parte da Missão Avalanche, que é uma agência de missões urbanas que trabalha com capacitação de cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Também faço parte da hospedaria de negócios para quem é aqui de Vitória, especialmente Grande Vitória. Se você quiser um espaço para você trabalhar, um espaço que você possa alugar por hora, por turno ou por dia, a gente tem aqui a hospedaria de negócios, que é o antigo hostel do Gerê, um hostel que eu tinha até o início da pandemia. E aí vi que com a pandemia tinha que se reinventar, e aí adaptamos esse espaço para ser um ambiente de trabalho, especialmente para pessoas que ou não conseguem alavancar os seus negócios, porque tiveram que levar os negócios para dentro de casa, certo? Ou porque, de repente, tiveram que fechar o seu negócio por causa da pandemia, e que precisam de um espaço que seja agradável, bem centralizado, né? E acessível, um espaço que não custe tanto. Então, a gente tem esse espaço aqui, que daí dá para várias possibilidades. Fotografia, salão de beleza, estúdio para gravar vídeo, podcast, sala de reunião, atendimento terapêutico, aconselhamento e tal. Aí, hospedaria de negócios. E também tem a estante da Andréia, que é onde a gente tem a curadoria de livros, onde ali tem os livros que eu acho que as pessoas tinham que ler antes de morrer, tá certo? Ali não tem todos, mas tem alguns. Então, não é uma livraria, é uma curadoria de livro. Inclusive, a gente procura cada vez mais desenvolver conteúdo para disponibilizar para as pessoas. E dentro da estante da Andréia, a gente também tem a Escola de Sexualidade Online, que essa tem sido a minha pesquisa desde 2004, no campo da sexualidade, fazendo a partir, né, à luz da palavra de Deus, das Escrituras. Então, aí vocês me encontram. Nossa, gente, quanta coisa boa! É isso aí, gente. Duvido que alguém ainda não conhecia a Andréia, porque ela está servindo de maneira muito fiel ao reino. Mas quem ainda não conhece, que vocês continuem sendo abençoados aí pela Andréia em todos esses projetos que ela está tocando. Andréia, você oraria por nós? Claro, com o maior prazer. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente teve de estar aqui conversando. Eu louvo ao Senhor pela vida da Luísa, pela caminhada linda que o Senhor tem tido com ela, pela caminhada linda que ela tem tido com o Senhor também. Obrigada porque ela se importa com o Senhor, obrigada porque ela te ama, porque ela não dá conta de guardar tudo para ela, ela compartilha com outras pessoas. Eu te louvo por isso. Eu peço a sua bênção sobre ela, sobre o casamento, sobre a família dela como um todo. Peço que o Senhor direcione o caminho de cada um, para que nenhum, em momento algum, se perca. Oro pelos seus livramentos, os livramentos que vêm do Senhor. Oro para que o Senhor venha revesti-los com a sua proteção, Deus. Que o Senhor venha enchê-los do seu poder, para que eles possam ser testemunhas fiéis ao Senhor até o fim. Oro por cada pessoa que participou dessa live, cada pessoa que vai assistir. Deus, são corações, assim como o meu e da Luísa, que precisam desesperadamente do Senhor. Então eu clamo por nós. Clamo para que o Senhor esteja, Deus, sendo adorado. Oro para que o Senhor esteja sendo amado mais do que todos os amores. Nós somos facilmente seduzidos, Deus, pelas coisas desse mundo. Nós somos facilmente iludidos de que as coisas que o Senhor criou são melhores do que o Senhor que as criou. E nós queremos te pedir perdão por isso. Queremos pedir pelo seu conserto conosco, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor esteja nos dando a graça
para a gente romper com essa sonseira, Deus, que muitas vezes a gente aciona dentro de nós para a gente fazer as coisas de forma intempestiva, fazer as coisas de forma meio que no automático, mas um automático carnal, idolátrico. Então eu peço que o Senhor esteja nos ajudando a caminhar de uma forma que venha expressar o nosso culto racional ao Senhor, um culto intencional ao Senhor. Que a gente venha ser cada vez mais intencional na adoração ao Senhor, porque o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigada, Andréia. Obrigada pela troca, obrigada pela inspiração, obrigada pelo seu ministério, pelo Amém. seu existir. Deixar que Cristo exista em você e fale a tantas outras pessoas através Obrigada, de você minha também. querida. Te abençoo aqui e peço que o Senhor renove as suas forças, continue te dando sabedoria, continue te dando ideias e capacidade de realizá-las. Estamos juntas. Obrigada, minha querida. Foi ótimo. Obrigada, gente, pela presença, pelos encorajamentos. Obrigada, pessoal. Deus abençoe, tá? Seguimos juntos. Bom restante de segunda e boa semana para todo mundo. E na hora que eu ler o livro eu te falo, tá? Tá bom, combinado. Espero que você goste. Não tenho a menor dúvida. Tchau, gente. Tchau, tchau.